Então, vamos falar de um pastor, do Supremo Pastor, Jesus Cristo, que é o bom pastor. E eu convido você a ficar de pé mais uma vez nesse momento e abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 ao 5, vamos ler outros, mas nesse momento a gente vai fazer essa leitura introdutória, João 10, do versículo 1 ao versículo 5, se puder colocar na versão NAA. Diz assim a palavra de Deus, em João capítulo 10, versículo 1, vamos ler até o 5. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai à frente delas, e elas seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, fala aos nossos corações, que possamos compreender e guardar no nosso coração a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Jesus Cristo faz uma ilustração aqui, de algo que era muito comum e muito significativo na cultura do Oriente Médio, na cultura judaica. Ele fala sobre o pastor e as ovelhas, que é algo que eles tinham ali muito próximo. O próprio povo de Israel, eles reconheciam o Senhor como o pastor deles, como o pastor de Israel. Eles tinham esse entendimento, eles tinham esse sentimento, tanto que o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 11, ele escreveu dizendo acerca desse pastoreio de Deus, como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, as que amamentam, ele guiará mansamente. E na nova aliança, Jesus, ele reivindica esse título de pastor. E ele não só diz que ele é o pastor, mas ele diz, eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele se apresenta diante das pessoas, diante dos seus discípulos, dos seus seguidores, de todos aqueles que estão ali ouvindo a sua mensagem, e ele fala, eu sou o bom pastor. Ele diz ainda, e as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e reconhecem, e eu as chamo pelo nome. É interessante a gente pensar que há milhares de ovelhas no aprisco do Senhor, mas Ele te conhece pelo nome. Ele conhece você de forma individual, e Ele nos chama pelo nome. A Ivy estava pregando ontem, falando sobre isso, que o nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento individual, um relacionamento pessoal, por meio do Espírito Santo, que habita em nós. Então há um relacionamento íntimo do pastor com as suas ovelhas, há um relacionamento muito próximo, muito direto, e o Senhor nos chama para esse relacionamento, para essa profunda intimidade e confiança, e Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele é o descendente de Davi, aquele sobre o qual profetizou Ezequiel, no capítulo 34, versículo 23, ele falando acerca do pastor de Israel, ele disse, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e aqui ele não falava necessariamente de Davi, mas era uma palavra profética falando acerca do Messias, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Falava de um pastor que iria de fato cuidar das ovelhas, e a gente fica pensando, e eu ouvia um pregador falando pensar acerca de um animal, qual animal a gente gostaria que de repente pudesse nos representar, e ele falava sobre vários, falava sobre o leão, falava sobre vários animais que são fortes, mas ele disse, Jesus nos comparou com ovelhas, e ovelha é um animal que caça muito bem, amém? Tem uma visão à distância como uma águia.
ela é muito forte, ela cuida de si mesma? Não. Parece com a gente? Parece conosco, né? Por isso o Senhor disse, nos chamou de ovelhas, porque sem o pastor a gente não consegue se guiar, e a ovelha tem dificuldade de enxergar de longe. Se eu tirar meus óculos aqui, eu não vou enxergar vocês, e quem é míope assim como eu, tem dificuldade de enxergar a distância, e a ovelha é assim, ela precisa do pastor para conduzir, para mostrar o caminho, para levar aos pastos verdejantes, para que possa caminhar, e mesmo assim, a ovelha pode se perder. E quando essa ovelha se perde no caminho, esse pastor que é amoroso, ele deixa as 99, ele deixa lá no aprisco, num lugar guardado, protegido, e ele vai atrás dessa ovelha que se perdeu. Ele vai à procura dela, e quando ele encontra, ele a coloca nos seus ombros, e ele fica feliz, ele dá uma festa, porque ele encontrou aquela ovelha perdida. E nós éramos essa ovelha. Nós um dia fomos essa ovelha perdida, que fomos encontrados pelo Senhor, e o Senhor nos colocou nos ombros, Ele cuidou de nós, cuidou das nossas feridas, nos deu alimento por meio da sua palavra, nos levou para um aprisco, para um lugar de proteção, e aqui estamos todos nós, guardados, protegidos pelo Senhor, pelo seu grande amor, e Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, Ele é o bom pastor que alimenta, assim como aquele pastor que cuida das suas ovelhas, o Senhor é da mesma forma conosco. Ele nos protege dos perigos, dos ladrões, daqueles que podem ser algum tipo de ameaça, protege dos perigos do deserto, das feras do campo. Ele é o nosso Senhor, é Ele quem nos guarda. E o primeiro ponto que eu quero falar desse bom pastor é que Jesus é a porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Ele fez essa comparação e ele expressou como o pastor cuida das ovelhas, assim ele cuida de nós também, mas apesar de ser uma cena muito comum em Israel, as pessoas não compreenderam do que ele estava falando. E daí então ele continuou falando, continuou trazendo essa mensagem, e no versículo 7 do capítulo 10, ele vai continuar explicando para eles, para que eles compreendam a mensagem que ele está trazendo. E diante disso ele diz, em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Para que a gente tenha uma ideia, um aprisco das ovelhas é construído geralmente, né, com pedras, é cercado com pedras, coberto com galhos espinhosos, e as ovelhas são mantidas em proteção neste lugar, e tem uma porta para que essas ovelhas fiquem guardadas, porque existe um aprisco maior em que há vários pastores que trazem essas ovelhas, mas quando ele está no deserto, no campo, há um aprisco meio que improvisado ali, que o pastor faz para cuidar delas ali naquela circunstância. E Jesus ele se apresenta e diz, eu sou a porta das ovelhas, porque se eu estiver na porta, ninguém vai passar. Ele está ali cuidando, e ele se coloca diante de nós como uma proteção, como um muro, como uma porta, e ele diz exatamente isso, todos os que vieram, versículo seguinte, versículo 8, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos, e ele se coloca então como o líder de Israel, diante daqueles falsos mestres. Jesus aqui está falando, num contexto dessa parábola, em que havia muitos líderes em Israel, havia muitos pregadores, mas esses líderes, eles não tinham compromisso com as pessoas, e por isso ele traz então, essa palavra, e aponta esses líderes como ladrões e salteadores, que só queriam explorar as pessoas ali, tirar proveito delas, mas não tinham compromisso, e ele se apresenta como um líder de verdade, como aquele que ama as ovelhas, que é capaz de dar a sua própria vida, aquele que se importa com as ovelhas, e ele continua falando no versículo 9, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O que me chama muita atenção no Evangelho de Jesus Cristo, é que Jesus ele não é opressor, ele nos chama para um relacionamento íntimo com ele, mas ele não nos aprisiona,
A gente já ouviu algumas pessoas falarem, e ouvem até, depois que você foi para a igreja, então você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é assim que funciona. A gente não faz ou deixa de fazer coisas que fazíamos por amor a Jesus, por gratidão por ter sido resgatado pelo Senhor. Mas Ele nos deixa livre. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, então aquele que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Você está livre, porque se verdadeiramente o Filho do Homem os libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos dá liberdade, Ele não nos aprisiona, o Evangelho não nos aprisiona, e Jesus Cristo fala sobre isso, e nós já ouvimos certamente pessoas falarem: todos os caminhos levam a Deus, o importante é ter fé, o importante é ter algum tipo de religião, e a verdade é que só há um caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e não há várias portas, só tem uma porta. Só tem um caminho que nos leva até a presença do Pai, e Ele diz que somente por meio dele nós podemos chegar até o reino dos céus, podemos ter acesso à presença de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer, ninguém vem ao Pai senão por Ele. E é diante dessa certeza que Jesus, como esse pastor amoroso que nos chama pelo nome, que nos conduz a pastos verdejantes, que nos guia a águas tranquilas, e mesmo numa região de deserto, Ele sabe onde é que tem as fontes de água, Ele sabe onde é que tem a pastagem, Ele nos leva e nos conduz diante deste caminho, e nós temos a certeza e a confiança de dizer, como disse o salmista: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Porque Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, e diante mesmo dos inimigos, o Senhor está conosco. Ele nos cuida, Ele nos livra de todo mal, Ele nos protege, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor, Ele é tudo aquilo que precisamos, e o Senhor, Ele está conosco, e ainda que a gente ande por um vale tão sombrio quanto a morte, o Senhor estará conosco, porque a sua vara e o seu cajado nos protegem, nos guardam, nos livram de todo mal, e Ele prepara uma mesa, um banquete diante dos nossos inimigos, do inimigo das nossas almas, e faz com que o nosso cálice transborde, porque Ele é o nosso Deus, Ele é nosso pastor. Não há nada nesse mundo, falávamos hoje de manhã na escola bíblica, que não há nada que a gente possa alcançar na vida profissional, na vida financeira, ou seja, em qualquer circunstância, que possa substituir o fato de sermos filhos de Deus, que possa chegar próximo daquilo que Deus tem para cada um de nós. É claro que temos a nossa vida, temos as nossas obrigações, mas o nosso olhar deve estar para o Senhor. No capítulo 10 de João, no versículo 10, ele diz que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. E por mais que esse versículo já tenha sido usado muitas vezes para falar do diabo, ele não está falando do diabo, ele está falando do ladrão, daquele que vai de alguma forma tirar proveito das ovelhas, e ele estava falando desses líderes de Israel, e diante de tudo isso, ele fala: eu vim para dar vida, e vida em abundância. Ele é o nosso pastor, Ele é o bom pastor, e por isso nós somos gratos ao Senhor, e Ele faz uma grande diferença, Ele traz para a gente uma diferença daquele que é o pastor e daquele que é o mercenário. No segundo ponto eu quero falar sobre isso, seguindo o texto de João no capítulo 10, pode acompanhar na tua Bíblia, versículo 11 em diante. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Ele diz: o mercenário foge porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Ele está falando aqui, o mercenário, em outras versões, você vai encontrar como um assalariado. Imagina que esse pastor, ele tinha muitas ovelhas, e ele precisava em algum momento cuidar de um grupo de ovelhas e deixar outras
nas mãos de um assalariado. Só que esse assalariado, esse mercenário, ele não é o pastor. Então ele não se preocupa com as ovelhas. Ele vai ali até cuidar, mas na hora que vem a ameaça, ele abandona o rebanho. Ele vai embora, porque ele não é o pastor. E diante disso, ele está fazendo novamente uma crítica ainda aos líderes de Israel, que estavam preocupados apenas em receber benefícios, em ter algum tipo de vantagem diante ali do povo, diante do rebanho do Senhor. E ele fala sobre isso. Ele fala daqueles grupos de fariseus, de saduceus, de escribas, que não eram pastores de verdade, eles estavam preocupados apenas em retirar a lã das ovelhas, em abater aquelas ovelhas, mas não estava preocupado em cuidar delas. E ele faz essa advertência e chama a atenção, e sobre esses homens, acerca deles, o Senhor disse por meio do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículo 2 ao 4, trazendo ao povo de Israel esse entendimento. E ele disse assim, Ezequiel 34, 2, Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. E ele diz ainda, vocês não fortalecem as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebrantadas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. E mesmo no tempo do Senhor, que já havia esses líderes, que de fato não tinham compromisso com o rebanho, não tinham compromisso com as ovelhas, o Senhor, ele chama a atenção, ele aponta para eles e fala acerca da hipocrisia, e no nosso tempo não é diferente. Lamentavelmente nós temos muitas pessoas que se intitulam como líderes, como pastores, bispos, apóstolos e todo tipo de nomenclatura que a gente possa imaginar, mas que não estão preocupados em cuidar do rebanho, de cuidar das ovelhas do Senhor. Eles estão preocupados em tirar vantagem, e são muitos os que seguem, mas o Senhor, ele nos chama a atenção acerca disso, e ele fala para a gente, para que possamos ouvir a voz do nosso pastor, porque acerca desses falsos pastores, Isaías, ele profetizou no capítulo 56, versículo 11, desses que são falsos mestres, que trazem falsos ensinos, com o fim apenas de retirar a lã das ovelhas, de abatê-las. Ele diz o seguinte, Isaías 56, 11, são pastores que nada compreendem, todos seguem o próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Ou seja, ele fala que são pessoas que estão preocupadas apenas com aquilo que eles podem ganhar. E lamentavelmente, muitos são enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas o bom pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele jamais abandona o rebanho. Ele sempre está conosco. E ele nos fez essa promessa, né, Ivi? Que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não iria abandonar o rebanho quando viesse as perseguições, os perigos, as provações. E acerca deste pastor também Jeremias escreveu no capítulo 23, versículo 4, acerca do Messias, Jesus Cristo, bom pastor. Ele disse, porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém? É o Senhor que cuida de você. É o Senhor que tem te alimentado, que tem cuidado da tua vida, porque por mais que a gente possa pensar, não, mas eu trabalho, eu me sustento, nós não somos nada, queridos. Nós somos como essas frágeis ovelhas. Por mais que a gente possa ter a nossa força de trabalho, a gente possa buscar com o suor do nosso rosto, o nosso sustento, é o Senhor que nos alimenta, Ele que cuida de nós.
De nós nada podemos fazer, tudo vem dele, nós dependemos dele, ele é o nosso bom pastor. E nesse terceiro ponto eu quero falar exatamente sobre isso, que Jesus é o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. Ele morreu em nosso lugar. E ainda no texto de João, no capítulo 10, no versículo 14 em diante, ele continua dizendo, o Senhor diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, Ele amou tanto, que o apóstolo não teve palavras para descrever esse amor. Ele amou de uma forma extraordinária, ao ponto de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Todo aquele que confiar, todo aquele que entrar pela porta das ovelhas, ele vai entrar, ele vai encontrar pastagem, e ele vai poder sair. Ele tem a liberdade, porque ele não fica preso, porque ele é aquele bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E ele disse acerca de nós, ainda no capítulo 10, no versículo 16, o Senhor disse, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Nós somos essas ovelhas, que um dia ouvimos a voz do Senhor, e que fomos chamados pelo Senhor, e Ele nos chamou pelo nosso nome, e nos encontrou quando estávamos num lamaçal de pecado. Ele nos resgatou do mundo, nos tirou daquilo que estávamos fazendo, e nos limpou, nos alimentou, cuidou de nós, nos colocou num lugar seguro, e hoje nós temos um único Deus, um único Senhor, e um só pastor. O Senhor é o nosso pastor, e de nada teremos falta. Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que nos amou de uma maneira sobrenatural, e Ele diz no versículo 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-lo outra vez, e ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la, este mandamento eu recebi de meu Pai. Não foram os judeus, não foram os romanos que crucificaram, que mataram Jesus. Ele mesmo deu a sua vida de forma espontânea. Ele entregou a sua vida por amor. Ele veio para cumprir um propósito, e ele diz que ninguém tira a vida dele, ninguém tirou a sua vida, mas ele deu de forma espontânea. Ele sabia que eu e você, no momento em que fomos encontrados, nós éramos inimigos de Deus, porque todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas mesmo assim Ele nos amou primeiro, Ele nos amou quando a gente nem queria ter relacionamento com Ele, Ele nos amou de uma forma especial, que esse amor nos constrangeu de uma forma tão grande, que o Espírito Santo tocou em nossas vidas, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos trouxe a sua presença, e sobre esse sacrifício de forma voluntária de Jesus, essa obediência ao propósito de Deus, escreveu o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 a 8, ele falou acerca desse sacrifício de Jesus. Filipenses 2, 6 diz assim, que embora sendo Deus, Jesus não considerou que ser igual a Deus era algo que ele poderia se apegar, mas pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo. E diante disso, depois dele se esvaziar de si mesmo, ele se tornou servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se entregou por nós. Jesus Cristo, o bom pastor, se entregou espontaneamente por mim e por você. Nós precisamos, a cada dia, nos entregar a Ele, a cada dia dedicar o nosso coração, as nossas vidas, tudo que somos, porque o verbo de Deus, que estava lá no início com Deus, que estava na criação, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele sentiu as dores que nós sentimos, Ele sentiu o cansaço, Ele sentiu muitas vezes a tristeza, a traição, Ele passou por tribulações, Ele chorou,
e depois ele se entregou por mim e por você. Ele morreu, mas a palavra nos diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele viverá eternamente. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele pelo qual nós temos a vida eterna, pelo qual nós temos o alimento, e por causa deste sangue derramado de Jesus nós temos vida. Nós fomos alcançados pelo poder de Deus, nós fomos transformados por Ele, mas ainda diante deste sacrifício é necessário que eu e você possamos tomar uma decisão, a decisão de receber o sacrifício de Jesus, de aceitar esse sacrifício, porque por mais que Jesus cumpriu o propósito de Deus, que Ele cumpriu aquilo que Ele foi chamado, Ele morreu na cruz por mim, por você, eu preciso aceitar esse sacrifício, eu preciso reconhecer, me arrepender dos meus pecados, pedir perdão da minha vida, tomar uma decisão de servir o Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, ele nos lava, não importa o que fizemos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E Deus nos chama para este encontro pessoal com Ele. A palavra do Senhor nos diz que Ele chama as suas ovelhas pelo nome, e elas reconhecem a sua voz. Para concluir, eu quero ler o texto de Ezequiel, no capítulo 34, versículo 31, que Deus fala acerca das suas ovelhas o seguinte, Ele diz: vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vocês são meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Jesus, Ele é o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e um dia esse bom pastor voltará. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele nos deu vida, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas Ele disse: eu vou para o Pai, e eu vou preparar lugar para vocês. E Ele diz: depois eu voltarei e vou levá-los para onde eu estou, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E às vezes nós nos apegamos tanto a este mundo, nós ficamos presos a tudo aquilo que temos aqui, que esquecemos que não somos daqui. Nós não somos deste mundo, e por isso o Senhor nos diz que foi preparar um lugar para nós. E depois Ele disse que quando Ele foi preparar lugar, Ele voltará e vai nos levar para estar junto dEle. Amém, querido?